Então, boa noite, pessoal. Nós vamos, então, iniciar a nossa atividade de hoje com a professora Isabel Loureiro. Desde já, eu quero agradecer à professora por ter aceito o convite aqui do Espaço Marx e do grupo Mulheres Revolucionárias e Educação para fazer a discussão hoje introdutória ao pensamento de Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo, ela se insere numa programação que nós estamos fazendo ao longo deste ano de 2025, que trata de várias mulheres que a gente nominou como revolucionárias, por se situarem no campo teoria marxista revolucionária e por ter dado uma contribuição na luta da classe trabalhadora ao longo da história do final do século XIX e do século XX. Então, a professora Isabel, ela é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. É professora aposentada do Departamento de Filosofia da Unesp, ex-presidente e atual colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo. Tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: Rosa Luxemburgo, Social-Democracia Alemã, Revolução Alemã. A professora também tem uma vasta publicação no campo que trata do pensamento da Rosa Luxemburgo, fez a tradução de organização de vários textos da autora, assim também como publicação de livros que tratam sobre o tema. Então, hoje nós estamos, assim, muito bem servidos para que a gente possa começar a discussão em torno do pensamento dessa autora, que entendemos que ela é fundamental. Então, professora, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço, e estamos todos ansiosos para escutá-la, e a partir da tua exposição, a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Então, passo a palavra para ti. Muito obrigada, Osmar. Eu agradeço ao grupo e na pessoa do Osmar, foi ele que entrou em contato comigo. E para mim é sempre um prazer falar da Rosa Luxemburgo, uma autora com a qual eu trabalho já faz, acho que mais de 30 anos, né? Bastante tempo, né? E para mim a dificuldade de falar da Rosa Luxemburgo é escolher o caminho a seguir, é escolher que fio eu vou puxar dessa obra que é vasta, que é interessante, multifacetada, né? Mas como me deram como tema vida e obra, então eu acho que é bem uma aula introdutória, tipo assim, eu vou falar da biografia dela, não com muitos detalhes, porque senão ficaria o tempo inteiro falando da biografia, que é super interessante, que é de uma vida riquíssima, e porque depois eu quero comentar a obra, né, e os temas principais dessa obra. É isso que... É um pouco assim, vamos dizer que é um grande panorama da obra da Rosa Luxemburgo, para depois, como disse o Osmar, vocês poderem aprofundar. E no final eu tenho, inclusive, sugestões de livros e tal, coisas que já existem em português, bastante coisa, né. Eu gostaria de falar rapidamente, antes de entrar na biografia da Rosa, de falar da recepção dela, né, da recepção da Rosa aqui no Brasil. Quem que primeiro divulgou a Rosa Luxemburgo no Brasil? Foi o Mário Pedrosa, o nosso grande crítico de arte, num jornal no pós-Segunda Guerra Mundial, que ele publicou, um jornalzinho semanal, que saía no Rio de Janeiro, chamado Vanguarda Socialista. Eu fiz o meu mestrado sobre a vanguarda socialista e foi através, então, justamente da leitura da vanguarda socialista que eu tive contato com o pensamento da Rosa Luxemburgo. E o Mário Pedrosa, então, ele tinha começado a sua vida política como primeiro comunista, depois rompeu, trotskista, foi pouco tempo, né, do Partido Comunista. E aí ele, enfim, uma vida também cheia de percalços e tal, e aí, no pós-guerra, justamente, numa crítica ao stalinismo e à social-democracia, ele
começa a divulgar a Rosa Luxemburgo no Brasil, na tentativa de fundar uma nova esquerda que defendesse o socialismo junto com a democracia, essa inseparabilidade entre socialismo e democracia, e uma crítica à ideia do partido de vanguarda leninista. Era isso que, basicamente, o Mário Pedrosa divulgava nas páginas desse jornalzinho, que foi fundado no final de 1945, durou o ano de 46, até mais ou menos meados de 46, e pronto, né? Depois do Mário Pedrosa, a pessoa que eu considero fundamental nessa divulgação das ideias da Rosa Luxemburgo é o Paul Singer. O Paul Singer que faz, se vocês forem ver, a coleção dos economistas, tem lá a acumulação do capital, né, da Rosa Luxemburgo, e tem, então, um prefácio, um longuíssimo prefácio do Paul Singer, excelente, né? Era alguém que ele mesmo foi um leitor de vanguarda socialista, e ele, digamos que o viés fundamental da leitura que ele faz da Rosa Luxemburgo é essa ideia da inseparabilidade entre o socialismo e o comunismo, o socialismo e a democracia, perdão. Depois dele, e todos eles, digamos assim, estão no mesmo veio, né? É o Michel Louvi, né? O Michel Louvi, que é um dos grandes divulgadores da Rosa Luxemburgo, com quem eu aprendi muito, né? E no caso do Michel, eu acho que a leitura dele, assim, digamos, a ênfase do Michel, da obra da Rosa, eu diria que é a ideia de internacionalismo. A Rosa Luxemburgo, que é fundamental para o Michel, que a Rosa Luxemburgo é, acima de tudo, uma revolucionária internacionalista. E depois, em coisas mais recentes do Michel, ele vai fazer algo que eu... Bom, um pouco antes disso, dos mais recentes, ele também dá muita importância à palavra de ordem, socialismo ou barbárie, que a Rosa Luxemburgo adota a partir da Primeira Guerra Mundial. Depois a gente fala disso com mais vagar, não é? E o Michel, então, faz uma leitura muito interessante, né, dizendo que o que importa, né, nessa palavra de ordem que ela adota, socialismo ou barbárie, é justamente a alternativa, ou. Isso significa que pode ser uma coisa, pode ser outra, ou seja, que ela não teria, então, uma concepção de história determinística, fechada, mas que a direção, num sentido ou no outro, depende da ação das massas trabalhadoras. Bom, eu aprendi muito com ele, concordo com isso, né? E nos textos mais recentes do Michel, ele foi um dos primeiros, inclusive, a apontar isso, que é a importância da obra da Rosa, da introdução à economia política, que é onde a Rosa vai falar, então, do que ela vai chamar de comunismo primitivo. Então, o Michel é alguém que é um dos primeiros, se não for o primeiro, a chamar a atenção para isso, né? E eu, no meu próprio trabalho, eu me inscrevo nessa tradição. Mário Pedrosa, Paul Singer, Michel Louvi, eu venho, enfim, eu já sou bastante, né, já tenho muitos anos em cima, né, então, e depois de mim, tem várias outras pessoas, porque quando eu fiz o meu próprio trabalho na filosofia da USP, sob orientação da professora Marilena Chauí, eu estava bastante isolada. Eu defendi em 1992 o meu doutorado, depois virou livre, tá? Já está na 3ª edição, mas enfim, quando eu fiz esse trabalho, eu estava bem isolada, eu estava meio que falando comigo, com o Paul Singer, com o Michel, o Mário Pedrosa já tinha morrido, então era assim, uma coisa de um isolamento muito grande. Hoje é completamente diferente, eu fico muito impressionada e muito feliz com isso, né? Porque justamente o pessoal do MST, da Escola Nacional Florestan Fernandes, faz cursos regulares, eu vou lá junto com um colega chamado Antônio Mota, que fez uma tese de doutorado, uma excelente tese de doutorado, sobre a questão das nacionalidades na Rosa Luxemburgo, vai sair em livro daqui a pouco.
uma outra jovem historiadora chamada Rosa Gomes, que também tem um livro sobre a Rosa Luxemburgo, um outro colega da Universidade de Buenos Aires, também com livro. Todos esses livros depois eu vou comentar, e o mais recente é o da Diana Assunção, também fazendo uma interpretação da obra da Rosa Luxemburgo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que hoje, de fato, a Rosa Luxemburgo virou uma personagem muito viva no interior da esquerda, no meio da militância política, sobretudo no meio das militantes, das mulheres militantes feministas, que se interessam por ela e sempre perguntam, bom, mas afinal das contas, a Rosa Luxemburgo era feminista ou não era? Bom, vamos deixar isso para discutir depois. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, é isto. Quem foi essa revolucionária? A revolucionária judia polonesa. E aí eu escolhi duas epígrafes, poderiam ser outras, eu escolhi estas. A primeira é dela mesma, numa carta a um amigo, Hans Diefenbach, que ela escreve quando ela estava presa durante a guerra. Ainda não tenho a mínima ideia do que será de mim. Eu também sou, como você sabe, uma terra de possibilidades infinitas. Então, é justamente essa ideia das possibilidades infinitas que me interessa aqui, né? A obra dela revela exatamente isso, é o que eu vou tentar mostrar hoje para vocês, como a gente tem várias pontas, digamos assim, a gente pode puxar uma, pode puxar outra, pode lê-la a partir de diferentes perspectivas, tanto que um historiador alemão, que também tem um livro sobre ela, chegou a dizer num determinado momento que Rosa Luxemburgo é uma personagem complexa, ambígua, e cada um tem a sua. Então, eu também tenho a minha, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês. E a segunda epígrafe é a camarada Luxemburgo bagunça tudo, que é uma frase atribuída ao Kautsky, ao Karl Kautsky, que era o grande teórico na época da Segunda Internacional, num primeiro momento amigo da Rosa Luxemburgo, e depois ela rompeu com ele, né? Em 1910 eles romperam porque basicamente o Karl Kautsky era um homem do aparelho e ela era um intelectual que, enfim, tinha uma visão do marxismo muito convencional, coisa que a Rosa Luxemburgo não tinha, né? Então, justamente a obra da Rosa nos revela, como eu disse, essas possibilidades infinitas. Antes de mais nada, como marxista que era, ela aprendeu muito bem a teoria de Marx nos 9 anos que ela passou na universidade, em Zurique, na Suíça. Lá ela fez a sua tese de doutorado e uma tese sobre o desenvolvimento industrial da Polônia. Ou seja, já era uma tese em economia política, né? E tudo que ela aprendeu na universidade lhe deu instrumentos para a sua posterior profissão como jornalista, que ela vai exercer a partir do momento em que ela vai para a Alemanha, né? Mas o que eu queria dizer, para começo de tudo, é que a Rosa Luxemburgo não separa economia e política, né? Então, esses são os dois, digamos, dois grandes guarda-chuvas, né, debaixo dos quais se abriga a obra dela. Mas agora vamos para frente, passa um slide. Eu vou falar primeiro da vida, da biografia. Então, eu falei que ela é uma judia polonesa, né? E ela nasceu, então, no dia 5 de março, nessa cidadezinha que fica no sul, ao sul de Varsóvia, chamada Zamość. O jeito polonês, não sei se eu estou falando muito bem, mas enfim, é Zamość. Essa primeira foto é quando ela tinha 5 anos, e essa foto da casa geralmente é atribuída, né, em todas as biografias a gente vê a casa em que ela nasceu. Acontece que tem um historiador alemão que mora em Varsóvia, que é um estudioso da obra da Rosa Luxemburgo, e ele descobriu que a casa em que ela nasceu não é exatamente esta, é uma outra, mas eu não tive tempo de ir atrás da foto em que, bom, enfim, não importa muito, mas é esse estilo, né, de arquitetura, né. Então, ela nasceu na parte da Polônia anexada pela Rússia, porque a Polônia perdeu a sua
independência, em 1795, uma parte foi anexada pela Áustria, que é a parte que fica no sul, uma parte, a leste de Varsóvia foi anexada pela Rússia, pelo Império Russo, e a parte a oeste de Varsóvia foi anexada pela Prússia. Então, a Rosa nasceu nessa cidadezinha de Zamość, que era justamente na Polônia russa, e isso foi uma coisa extremamente importante. E ela era a filha mais nova. E vocês vejam como é que se escrevia o nome dos Luxemburgo na época, era com KS, né? E depois que ela Rosa, mais para diante, é que mudou o nome da família para usando o X em vez de um KS, Luxemburgo. E aqui no Brasil a gente fala Luxemburgo. Eu fiquei anos e anos insistindo que devia ser Luxemburgo, mas eu fui derrotada e agora eu falo Luxemburgo e boas é Luxemburgo, né? Assim que a gente fala. Pode passar para diante. Eu resolvi pegar esses trechos do Isaac Deutscher, vocês devem conhecê-lo, ele é muito famoso como biógrafo do Trotsky, né? Nesse livro dele, O Judeu Não Judeu e Outros Ensaios, porque ele vai falar justamente do judeu não judeu. A Rosa é um exemplo típico do judeu não judeu. É aquele, como ele diz, que vive nas fronteiras de várias civilizações, religiões e culturas nacionais. É exatamente o caso dela. E aí ele diz, Rosa Luxemburgo representa uma fusão única das características alemãs, polonesas e russas no temperamento judeu. E o que ele quer dizer com isso, características alemãs, polonesas e russas? Então, essa citação um pouco mais longa, ele diz, tentou injetar no socialismo alemão algo do idealismo revolucionário e do elan russo e polonês, alguma coisa daquele romantismo revolucionário que mesmo um grande realista como Lenin exaltou sem constrangimento. Outras vezes, ela quis transplantar o espírito e a tradição democráticos da Europa Ocidental para os movimentos socialistas subterrâneos da Europa Oriental. Fracassou no seu principal propósito e pagou com a vida. Mas não foi apenas ela que pagou. No seu assassinato, a Alemanha dos Hohenzollern, os Hohenzollern era a família imperial, né, do Império Alemão, festejou o último triunfo e a Alemanha nazista o primeiro triunfo, né? Então, o que me interessa aqui é isso. A Rosa procura conjugar esse idealismo revolucionário, esse ímpeto russo e polonês revolucionário com isso que ele vai chamar, entre aspas, de romantismo revolucionário. Certamente a Rosa tem esse traço muito forte, né, com a tradição democrática da Europa Ocidental. Então, no caso, o Partido Social Democrata Alemão, onde ela vai entrar para militar. Então, ela tenta unir essas duas coisas e ela não consegue, ela simplesmente não consegue e, bom, como ele diz, o Deutscher, ela paga com a vida, e o assassinato da Rosa e do seu companheiro de partido, Karl Liebknecht, em 15 de janeiro de 1919, é o primeiro passo em direção à Alemanha nazista. Pode passar adiante. Mas eu queria falar um pouco, para vocês terem uma ideia desta figura da qual a gente vai falar. Ela, jovem, em Varsóvia, né, uma menina aqui, ela com 12 anos, né, nessa foto, ela fez um poema que circulou pelos colégios de Varsóvia, e o poema tem, no final, estas estrofes. Exijo punição para aqueles que hoje estão saciados, que vivem na volúpia, que não sabem, que não sentem, em que tormentos milhões ganham o pão. E na última estrofe diz, eu desejaria por todos os sofrimentos, todas as lágrimas ocultas e amargas na consciência dos saciados, retribuir-lhes tudo com terrível vingança. É claro que literariamente não é nenhuma obra-prima, evidentemente, ela era uma garotinha, não é? Mas o que interessa, enfim, que é como se anunciasse, né, uma personagem que foi aquilo que ela se tornou, né? Alguém que não aceita as injustiças
da sociedade capitalista, né? As injustiças deste mundo. Então, desde criança, né, jovem, no caso, não criancinha, mas desde jovem ela tem esse ímpeto de mudar as coisas, né? Isto não pode ficar do jeito que está. Eu acho bem interessante, né? Pode ir para frente. Então, e agora é assim, agora a gente vai entrar naquilo que é a vida e a obra, né, que pode ser dividido em dois grandes períodos, que é de 89, ela nasce em 1871, com 18 anos, ela então faz o colégio em Varsóvia, mas aí, como no Império Russo, né, é uma autocracia, não há liberdades democráticas, não há liberdade de imprensa, liberdade de reunião, liberdade de associação, ela começa a fazer, a militar, ela já entra na militância quando ela está no colégio, e ela corre o risco de ser, enfim, presa e morta, assassinada, enfim, enforcada, né, porque não pode ter atividades revolucionárias. Então, ela vai para a Suíça, onde ela vai fazer a universidade, porque justamente na Polônia russa, no Império Russo, a Polônia sob a pata do Império Russo, as mulheres não podem fazer universidade, ela é muito inteligente, e a mãe dela é que diz, se o nome da nossa família ficar famoso, vai ser pela Rosa, e é verdade, ficou famoso por ela. Então, ela vai para a Suíça, e lá, então, é que começa, a gente pode dizer, a sua carreira política, intelectual, enfim. Então, de 1889 a 1914, e o que tem como pano de fundo deste primeiro período é a vida da Segunda Internacional, a fundação, o cume, o apogeu e o final da Segunda Internacional, que acaba com a Primeira Guerra Mundial. E depois, de 1914 a 1919, é pontuado pela Primeira Guerra, pela Revolução Russa, pela Revolução Alemã. Isso aí é, digamos, o pano de fundo da vida da Rosa Luxemburgo, né? Pode passar adiante. Então, o primeiro período. E aí eu escolhi também uma epígrafe, que daí vai combinar com aquilo que eu acabei de ler para vocês do Isaac Deutscher, que ela diz numa carta ao seu grande amor, Léo Yogis, sou e quero permanecer idealista, tanto no movimento alemão quanto no polonês. O que significa ser idealista? Significa não fazer acordos, significa não baixar a cabeça, significa defender as ideias, acima de tudo, defender os princípios, não se deixar levar pelo rame-rame da vida cotidiana do partido, pela burocracia partidária. Permanecer idealista é isso. E ela brigou com unhas e dentes contra aquele rame-rame da máquina partidária e, obviamente, ela foi derrotada. Pode passar adiante. Então, aqui eu já tinha comentado, Universidade de Zurique, ela entra em 89, e aí, em 1893, esse pequeno grupo, né, porque o que acontecia em Zurique? Em Zurique se encontravam os revolucionários do Império Russo. O Lenin estava lá, o Trotsky, no determinado momento também, foi para Zurique. Enfim, era uma turma de revolucionários poloneses e russos que faziam universidade, e ali ela teve, inclusive, a sua formação política, né, no começo, se deu ali. E lá ela encontrou esse Léo Yogis, que está aqui na foto, que vinha de Vilna, na Lituânia, e que ele era 4 anos mais velho do que ela, e já era um revolucionário experimentado. Ele era um homem das sombras, ele era um homem da organização, era um cara que gostava de representar a eminência parda, era aquele revolucionário aguerrido, enfim. E ela, enfim, cruza com ele, eles se apaixonam e ficam juntos durante 15 anos, né? E em 1893, eles e mais outros poloneses fundam aquilo que ficou conhecido como Social-Democracia do Reino da Polônia, SDKP. Esse K significa Königreich. Königreich, isso eu estou falando em alemão, não sei como é que é em polonês,
mas é Reino da Polônia, né? Esse K tem a ver com reino, que é em 1893, e depois, em 99, quando entram os da Lituânia, aí passa a se chamar SDKP-IL, ou seja, Social Democracia do Reino da Polônia e Lituânia, né? Então, esse partidinho, que é pequeno, passa a história com esse nome, SDKP-IL. Então, a Rosa Luxemburgo, ela tem uma dupla militância a vida inteira, no socialismo polonês e no socialismo alemão, com ênfases, dependendo do momento, da época, com ênfase maior no socialismo polonês, né? E dependendo no socialismo alemão, mas o tempo todo, a vida inteira, ela é militante dos dois grupos, dos dois partidos. Pode passar adiante. Então, aqui Rosa Luxemburgo e a Polônia, porque eu fiz questão, eu quero comentar isso, pelo seguinte, que normalmente, eu mesma, quando fiz o meu próprio trabalho, isso lá, em Priscas Eras, a gente tinha acesso naquela época a uma bibliografia, no caso, a tradução para o alemão, as coisas que a Rosa escreveu em alemão, e algumas coisas do polonês traduzidas para o alemão. Mais recentemente, a parte da obra da Rosa, a parte polonesa da obra da Rosa, começou a ser publicada. Então, textos que no meu tempo eu não conhecia, eu não aprendi polonês, isso eu fiquei devendo, né? E aí, a obra da Rosa em polonês representa 1/3 da obra dela, ou seja, é muita coisa. E é uma coisa que só mais recentemente é que se passou a ter acesso a uma pequena parte, porque só uma pequena parte foi traduzida para o alemão, para o inglês. Não tem tradução de todos esses textos, né? Então, ainda tem muito. Os pesquisadores que resolveram estudar a obra da Rosa, hoje em dia, acho que tem que aprender polonês para justamente poder ter acesso a esse grande material que ainda não é conhecido. Mas, então, qual era a relação dela com a sua Polônia natal, né? Então, a razão que levou à fundação dessa social-democracia do Reino da Polônia, que era o partido dela, foi o programa do Partido Socialista da Polônia, o PPS, que foi fundado um ano antes em Paris, em 92, e que defendia o socialismo e a independência da Polônia. Já para a Rosa e o seu grupo de amigos, né, a independência da Polônia, eles eram contra a independência da Polônia. A independência da Polônia era vista como um objetivo reacionário. Por quê? Porque não levava em conta o desenvolvimento capitalista do país, né? E como a Polônia já era capitalista, a Polônia, digamos, era a vanguarda capitalista do Império Russo, né? E ela tinha uma relação econômica, uma simbiose total com o Império Russo, ou seja, aquilo que era produzido na Polônia era vendido para a Rússia. E então a Rosa diz, o que está na ordem do dia não é a independência da Polônia, o que está na ordem do dia é a luta pelo socialismo. E aí, nessa luta política, tem que juntar os trabalhadores poloneses junto com os trabalhadores russos para derrubar o Império Russo, para derrubar a autocracia russa. Então, resumindo muito a questão, que é uma questão bastante complexa, o que ela fazia era subordinar a questão nacional à luta dos trabalhadores pelo socialismo. E é nesse texto, a questão das nacionalidades e a autonomia, que ela redige em 1908 e 1909, que essas ideias estão desenvolvidas. É um texto que tem tradução em português, mas é uma tradução antiga, que não é boa, provavelmente será retraduzida em breve. Então, como eu disse antes, né, ela teve sempre essa dupla militância na Polônia e na Alemanha, e, fora isso, ela foi representante da social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia na executiva da Segunda Internacional em Bruxelas, por um tempo longo, 10 anos, e uma coisa interessante que às vezes as pessoas esquecem é que o Partido Polonês da Rosa fazia parte do Partido Russo, do partido que depois ficou conhecido como Partido Bolchevique, Partido Operário Socialista Democrático, Revolucionário, não lembro direito assim, mas enfim, a sigla é essa. De 1906 a 1912, o Partido da Rosa fez parte do Partido Russo, né? Depois romperam. Então, pode passar para frente.
Bom, e aí ela vai para a Alemanha. Ela está lá na Suíça, defendeu seu doutorado. O Léo Yogis também, em princípio, iria defender o doutorado dele, acabou não defendendo. O Léo Yogis era um homem da organização, era um homem dos... aquele cara que gosta de agir na sombra, de organizar as coisas por trás, não era um homem da vida pública. E ele... então, vai fazer o seu doutorado, mas acaba não fazendo, ele não consegue escrever. Ele a Rosa Luxemburgo, ele gostava muito da Rosa, porque a Rosa transformava as ideias dele em texto. Ele mesmo não escrevia. A Rosa diz isso numa carta que é bem clara a respeito, né? E ela fica, então, em Berlim. Sim, e para ir para a Alemanha, ela tem que fazer um casamento de fachada com um alemão, né, com o filho de um casal de amigos que está lá na Suíça, e com isso ela pode, se ela não tivesse essa nacionalidade alemã, ela poderia ser expulsa, ela não poderia militar na Alemanha sem ter a nacionalidade alemã. Então, com isso, de comum acordo com o Léo Yogis, ela faz esse casamento e ela encontra esse marido, que chama Gustav Lübeck, no dia do casamento e no dia do divórcio, 5 anos depois. Quando ela vai para a Alemanha, ela, então, é muito bem recebida. Essa foto, eu adoro essa foto. É ela e a Rosa aqui em primeiro plano, e aqui esse senhor é o Bebel, August Bebel, que era o presidente, né, da social-democracia nessa época, foi até 1914, quando ele morreu. E lá ela faz, então, essa carreira de jornalista, oradora e polemista, né? Ela é muito bem recebida assim que ela chega, ela vai com a sua tese de doutorado, bater na porta da social-democracia alemã, e logo ela é convocada para ir fazer comícios justamente na parte da Polônia ocupada pela Prússia, na Alta Silésia. Por quê? Por que era importante? Porque ela fala polonês, os alemães não falavam. Então, é muito mais fácil para alguém que fala polonês falar com os trabalhadores poloneses, né? Então, e aí ela se sai muito bem, ela se revela uma excelente oradora, e ela tem 27 anos, né? Então, é uma coisa muito impressionante. Pode ir para frente. Tá. Eu dei um salto, assim. Mas, antes de falar da Revolução Russa de 1905, rapidamente, né? Logo que ela chega, um pouco em 1899, ela já trava uma polêmica. Então, eu falei jornalista, oradora, polemista. Ela adorava a polêmica. E as ideias dela eram elaboradas na polêmica que ela tinha com os seus companheiros de partido. Então, a primeira polêmica foi contra o Bernstein, o Eduard Bernstein, que era o reformista, ficou conhecido, né, como revisionista mor da história do marxismo, reformista mor. E ela, então, escreve uma série de artigos que depois são publicados em livro com o título de Reforma Social ou Revolução, com uma interrogação no final, né? Depois eu vou falar um pouquinho disso, lá mais para diante. Então, o que é interessante é isso, é que ela era muito atrevida. Aquela jovem mulher polonesa que tinha um defeito físico, isso eu não falei, né? Mas ela, quando era criança, ficou 1 ano com uma perna engessada, a perna esquerda ficou mais curta, né, do que a outra, foi detectado um problema no quadril e era o tratamento da época, né? E aí, quando tiraram o gesso, ela estava com uma perna mais curta, e com isso ela foi uma pessoa que cocheou a vida inteira. Ela era uma pessoa muito baixinha, tinha 1,50 m, cocheava, era uma mulher muito vaidosa, e ela disfarçava o defeito que ela tinha, esse defeito físico, num momento, numa época em que o andar elegante das mulheres era uma coisa muito importante. Ela disfarçava isso mandando fazer vestidos que disfarçavam essa desigualdade, né, entre uma perna e outra, enfim, uma coisa assim, para vocês terem uma ideia. Então, essa mulher, que tinha um defeito físico, que era polonesa, e os poloneses na Alemanha eram vistos como alguém inferior, ela consegue conquistar seu lugar, ainda muito jovem,
no Partido Social Democrata Alemão, com essa coletânea de textos que tem o título de Reforma Social e Revolução. Ela não tem, ela não teme, nunca, ela era muito corajosa, nunca teve medo de nada, ela não teme enfrentar esse cara, esse velho, né, amigo do Marx e do Engels, o Bernstein, que é um grande teórico, considerado como um grande teórico da social-democracia. Ela não tem medo de enfrentá-lo. E ela manda bala e vai criticando e vai dizendo que ele não conhece nada do marxismo, que ele só fala bobagem. E é assim. E ela fica, então, conhecida internacionalmente com essa coletânea de textos, né? Depois, o outro momento muito importante, né, na vida dela é justamente a primeira Revolução Russa, essa Revolução Russa de 1905. Ela está em Berlim, o Léo Jogisch está na Polônia, em Varsóvia, participando da Revolução, que começa em 1905, a Rosa fica, durante o ano de 1905, em Berlim, desesperada, pedindo informações, falando... Por favor, me mande informações do que está acontecendo aí, e ele, obviamente, envolvido em toda aquela ação, escreve pouco, ela fica muito brava, e aí o que ela faz? Ela pega um trem, é um trem militar, é ela de mulher dentro daquele trem, cheio de soldados, e vai para, no final, em dezembro de 1905, ela vai para Varsóvia para participar da Revolução. Chegando lá, ela chega, então, bem no finzinho do ano, e ela fica até... Daí ela e o Léo Jogisch são presos em março de 1906, em Varsóvia, e ela acaba sendo solta depois pela intervenção dos seus amigos alemães da social-democracia, que pagam uma fiança e que a ameaçam, dizem, se você... Os amigos falam assim, se acontecer alguma coisa com a Rosa Luxemburgo, vocês vão ver o que vai acontecer. Aí os caras ficam com medo, acabam soltando. Ela vai para a Finlândia ficava bem pertinho de São Petersburgo. O Lenin, na época, estava na Finlândia, e outros bolcheviques, né? E ela consegue, então, conversa, eles trocam ideias e tal. E é lá, nessa cidadezinha de Kokala, né, na Finlândia, que ela escreve esse texto, Greve de Massas, Partido e Sindicatos, que é publicado, então, em 1906, em que ela defende o que ela vai chamar de greve de massas e que ela distingue da greve geral dos anarquistas. Eu, sinceramente, acho que é a mesma coisa, mas como os social-democratas têm essa coisa, essa pindiba com os anarquistas, né, porque era digamos, na época, era necessário delimitar os campos, porque os anarquistas tinham sido muito fortes, eles estavam se enfraquecendo, mas era sempre, tanto que ela começa a greve de massa a partir de sindicatos, polemizando com os anarquistas e dizendo, não, a minha greve de massas é uma coisa diferente da greve geral de vocês, que vocês acham que é possível, um belo dia, por um estalar de dedos, chamaram uma greve geral que derruba a ordem constituída. Não, a greve de massas é uma coisa diferente. É uma coisa diferente como? O que é importante nesse texto que ela escreve, que é um balanço da Revolução Russa, até o momento, né, que ela escreve, que é o segundo semestre de 1906, e ela diz o seguinte... A primeira citação que eu escolhi é pelo proletariado que o absolutismo na Rússia tem de ser derrubado, mas, para tanto, o proletariado tem necessidade de um alto grau de educação política, de consciência de classe e de organização. Não pode aprender todas essas coisas em brochuras ou em panfletos. Tal educação ele a adquirirá na escola política viva, preste atenção nesse viva, no decorrer da revolução em marcha. Depois, uma outra citação, a revolução é mais que um simples banho de sangue, é uma profunda transformação interna nas relações de classe. E depois, o movimento operário nunca deve ser concebido como um movimento de uma minoria organizada. Isso daqui é contra a ideia de partido vanguarda do Lenin, né? E é a partir daqui, desse momento, então, que a Rosa Luxemburgo começa a defender a greve de massas como uma nova tática revolucionária, também no movimento alemão. Ela procura levar justamente aquele espírito, aquele romantismo revolucionário de que falava o Deutscher, aquele elan polonês e russo, para o socialismo
meio imobilizado, meio paquidérmico, meio burocrático, ou talvez começando a ficar totalmente burocrático da Alemanha Imperial. Então, aí começa um choque. São essas ideias da Rosa defendidas a partir dessa época, que ela fica fascinada pela Revolução Russa. Ela diz que foram os meses mais felizes da vida dela, foram aqueles passados em Varsóvia, né, participando daquele processo revolucionário. E o partido dela, justamente aquele pequeno partido, Social-Democracia do Reino da Polônia e Lituânia, cresce nesse momento, tem um papel importante nesse momento, né? E o partido dela e o partido bolchevique estão bastante próximos nesse momento, porque são ambos partidos revolucionários, né? Bom, pode passar para frente. Aí, quando ela volta para Berlim, né, ela volta para Berlim, como eu falei, ela parou lá na Finlândia, daí volta para Berlim. Quem que ela encontra na casa dela, hospedado? O filho da Clara Zetkin, o Konstantin Zetkin, Kostya, o apelido dele era Kostya Zetkin, que é 14 anos mais novo do que ela. Eles se apaixonam, ela tem um caso com ele, né? Porque ela, e é nesse período também que ela rompe com o Léo Jogiches, porque o Léo, enfim, em princípio, tinha transado com uma outra senhora, uma outra mulher lá na Polônia, mas enfim, é uma história meio enrolada, não se sabe exatamente, a minha versão é diferente dessa, eu acho que ela já estava por aqui com o Léo, porque o Léo era razoavelmente autoritário e era, enfim, não a completava do ponto de vista amoroso. Ela era uma mulher muito exigente em termos amorosos, né? E, enfim, eles rompem e é uma ruptura muito tumultuada, muito turbulenta. E aí ela fica durante alguns anos com o Kostya Zetkin, que é um menino para ela, né? Enfim, ela tem uma relação bastante diferente com ele, né? E aí ela passa a exercer a função de professora na escola de quadros do SPD, né, que vai até a guerra, né, 1914. E aí, a partir, ela como sendo professora, dessas aulas dela, é que saem os dois textos, as duas obras de economia política, A Acumulação do Capital, que é publicada um pouco antes da guerra, e a Introdução à Economia Política, que no caso é uma obra póstuma. Depois eu vou comentar. Então, aqui, vejam vocês, por essa foto, não sei se vocês conseguem ver bem, mas é assim, tá? A Rosa está aqui está o Bebel, aqui está o Ebert, que depois é um dos responsáveis pelo assassinato, foi aluno dela. E essa senhora deve ser a Rose Wolfstein, eu não tenho certeza, mas enfim, são duas mulheres, o resto são tudo homens, né? Pode passar para diante. E o segundo período da vida dela, eu escolho sempre como epígrafe esse trecho que eu acho muito significativo. A vitória do socialismo não cairá do céu como uma fatalidade. A sociedade burguesa encontra-se perante o dilema, ou passagem ao socialismo, ou regressão à barbárie, que está também num livro, é um dos livros que eu mais gosto da Rosa, que chama A Crise da Social-Democracia, que ela publica em 1916, é um escrito publicado sob um pseudônimo, Június, se escreve Június, é conhecido também como panfleto ou brochura de Június, porque foi durante a guerra, havia censura total, né? E ela estava presa, ela escreveu na prisão, e aí ela faz um balanço das causas que levaram a Europa à guerra. Eu acho que é um livro extraordinário, e depois, mais adiante, eu comento. Pode passar. Bom, Primeira Guerra Mundial, o que é que acontece? Aí foi um divisor de águas, um total divisor de águas, né? A famosa data que vocês devem estar carecas de ouvir, né? 4 de agosto de 1914, né? A bancada social-democrata no parlamento alemão, no Reichstag, né? Aprovou por unanimidade os créditos de guerra que o governo estava pedindo. Então, isso para Rosa Luxemburgo foi uma decepção tremenda, uma coisa assim, ela pensou até em suicídio, tem relatos falando isso, mas não se suicidou, na mesma noite ela já estava reunindo gente no apartamento dela para
fundarem um grupo de oposição à guerra. E, eu falei aqui embaixo, então, antimilitarismo, junto com o deputado Karl Liebknecht, foi esse que foi assassinado com ela, né, a Clara Zetkin e esse Franz Mehring, que era mais velho do que eles. Ela começa a liderar um pequeno grupo de oposição à guerra, que mais tarde, então, vai adotar esse nome de Liga Spartacus, ou Liga Espartaquista, né. E por que foi uma decepção essa votação, né, unânime da bancada social-democrata? Ela considera que foi uma traição aos princípios da social-democracia. Então, o que ela faz nesse texto de balanço do que levou à guerra é mostrar que todas as resoluções anteriores da social-democracia eram contra a guerra. E caso a guerra começasse, caso houvesse a possibilidade de haver guerra, nós vamos nos opor, porque o que regia, o princípio fundamental para eles era o internacionalismo da classe trabalhadora, não era para os trabalhadores franceses matarem os alemães e vice-versa, não se tratava disso, né? Acontece que, enfim, por questões bastante complexas, não é? Os socialistas alemães votaram os créditos de guerra e, com isso, então, a Rosa Luxemburgo considera que a Internacional, no caso a Segunda Internacional, que ela começou a se esmilinguir, a desmoronar, acabou, né? Porque acabou o internacionalismo. Essas imagens aqui que eu escolhi é de um filme que eu recomendo demais, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, justamente, que é Os Caminhos da Glória, é do Kubrick, com o Kirk Douglas, para vocês terem uma ideia, o Kirk Douglas. E mostra, então, as trincheiras e tal, é um belíssimo filme. É que eu estou traduzindo o nome do inglês, acho que em português é diferente. Em inglês é The Path of Glory, Os Caminhos da Glória. Na realidade, não tem nada a ver com glória, é o oposto, né? Mostra o morticínio, a estupidez, o horror que foi tudo aquilo, né? É um filme que deve estar no YouTube, eu imagino, né? Pode passar. Bom, e durante a guerra, a Rosa Luxemburgo ficou presa. Essa foto é uma foto recente, justamente esse historiador alemão que vive em Varsóvia, que andou por ali, fica na época era conhecido, o nome era Breslau, era esse presídio, que é um presídio bastante... enfim, uma coisa muito fechada, tem uma cara de presídio militar, né? Ela ficou lá. Ela ficou praticamente os 4 anos da guerra presa, porque ela era vista como inimiga, né? Pública. Ela precisava, o país estava sob censura, estado de sítio, né? Então, os socialistas, no caso da Rosa, ficou presa, e nesse presídio, que hoje a cidade se chama se escreve com W, Wrocław. A pronúncia está errada, em polonês o nome se pronunciou de outro jeito, mas enfim. Mas na época era o presídio de Breslau, e é lá que ela, bom, antes disso ela ficou num outro presídio chamado Wronki, a fortaleza de Wronki, é lá que ela escreve belíssimas cartas, não é, que depois que ela é assassinada, são publicadas pela a mulher do Karl Liebknecht, a Sônia Liebknecht. Ela escreve cartas lindíssimas para ela, que depois são publicadas por ela, como logo que ela é assassinada, como cartas da prisão. E aí o que é interessante é que o que ficou claro, né, para o público alemão na época, e o público alemão também ficou chocado com isso, foi de perceber como aquela mulher que era vista como uma terrorista, uma sanguinária, podia ter tinha um outro lado completamente feminino, humano, né, cheio de carinho pelos amigos, lírico, enfim, uma lírica escritora de cartas aparece nessas cartas da prisão, né? E então é isso, passou a prisão na guerra. Acontece que lá, ela não fazia... Por que ela escrevia lindas cartas falando da natureza, das flores, dos pássaros, das nuvens? Por quê? Porque ela não podia escrever sobre política.
O que ela escrevia, os textos políticos que ela escrevia, né, conhecidos como Cartas de Espartacus, né? Depois, o que é que ela fazia quando ela escrevia esses textos de análise da situação? Eles eram mandados clandestinamente para fora da prisão. Quando algum amigo ou amiga ia visitar, ela dava um jeito, né, de fazer com que essa pessoa levasse isso para fora da prisão, porque ela estava proibida de falar de política, né? Pode passar adiante. Bom, aí o outro evento, a Revolução Russa, né, de 1917, ela fica entusiasmada, ela está presa, né, ela fica entusiasmadíssima, mas ela escreve aquele famoso texto, né, de crítica aos bolcheviques, né, como companheira de caminho que era, né, mas ao mesmo tempo critica a supressão das liberdades democráticas, e aí ela diz, uma coisa muito... que fica muito famosa esse trecho, liberdade somente para os partidários do governo, somente para os membros de um partido, por mais numerosos que sejam, não é liberdade. Liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente. Não por fanatismo pela justiça, e ela põe justiça entre aspas, né? Mas porque tudo, quanto há de vivificante, novamente, vida, salutar, purificador na liberdade política, depende desse caráter essencial e deixa de ser eficaz quando a liberdade, entre aspas, se torna privilégio. Quando a liberdade se torna privilégio de um grupo, que é o grupo que está no poder, a liberdade deixa de ser liberdade, né? E esse texto gerou grandes polêmicas, grandes controvérsias, ele foi publicado depois que ela foi assassinada, né? Enfim, é toda uma história que depois a gente pode falar. Pode ir para frente. E daí a Revolução Alemã. A Revolução Alemã, que é uma revolução fracassada, eu escrevi um livro sobre a Revolução Alemã, né? É uma coisa muito tocante até hoje nessa revolução fracassada, né? E aqui, enfim, eu vou ler esse trechinho, depois eu comento. Todos nós estamos sob o domínio do destino cego. Meu único consolo é o amargo pensamento de que também eu talvez seja em breve mandada para o além, talvez por uma bala da contra-revolução que espreita de todos os lados. Ela escreve a esses amigos, Marie Adolphe Geck, em 18 de novembro de 18. A Rosa é solta da prisão no comecinho da Revolução Alemã, em 8 ou 9, não me lembro exatamente, de novembro, né? Ela está lá nesse lugar, Breslau, que é longe de Berlim, ela é libertada, ela vai para Berlim, ela chega a Berlim, que é digamos, o coração da Revolução, e ela começa a dirigir o jornal, ela tem a função de dirigir o jornal A Bandeira Vermelha, de Rottefahne, né? E, enfim, todos esses artigos que todos não, mas uma boa parte dos artigos que ela escreveu, eu traduzi, estão publicados no volume 2, numa coleção da Unesp, que depois eu mostro para vocês. Então, quem quiser acompanhar o que ela pensava daquele período, está tudo bem registrado, né? E essa foto, ela é interessante pelo seguinte, porque depois que ela foi assassinada, esse cara aqui de bigodinho foi o cara que deu uma coronhada na cabeça dela, né? Esse soldado ficou famoso por ter sido um dos assassinos da Rosa Luxemburgo, chama Runge, né? Eles foram comemorar, depois que eles assassinaram a Rosa e o Karl Liebknecht, eles foram comemorar, tomar cerveja e tal, dá para ver aqui, ó. Pode passar? E aqui, então, o assassinato, 15 de janeiro de 19, e aí essa frase que ela diz, sobre meu túmulo, como em minha vida, não haverá frases presunçosas. Em minha lápide deverá haver apenas 2 sílabas, tzvi, tzvi. É o canto dos chapins reais, que é uns passarinhos que ela adorava, que só tem lá no hemisfério norte, é o canto dos chapins reais que eu sei imitar tão bem a ponto de eles logo acorrerem ao chamado. Ela fazia esse som dos passarinhos na prisão, né? Então ela dava pão para os passarinhos através da janela da cela, e eles vinham correndo e tal. E esse quadro aqui é o quadro, enfim, do assassinato, é um pintor chamado Max Beckmann que faz, então, esse quadro da Rosa assassinada, né? Bom,
Podemos passar agora? Ai, gente, vocês não podem me deixar falar muito, porque senão a gente não acaba isso aqui. Bom, isso aqui é o Brecht escreveu esse epitáfio, né? A rosa vermelha agora desapareceu, onde ela está, não se sabe, por dizer aos pobres a verdade, os ricos a expulsaram do mundo. É que eu deixei em alemão, tal, mas enfim, não importa muito. E aqui, para vocês verem nessa imagem, está escrito Rosa Luxemburg, é na beira do canal onde ela foi jogada. Ela foi assassinada, o corpo foi jogado do alto da ponte, né? E nesse canal que atravessa o Parque Central de Berlim, que chama Tiergarten. Tiergarten é Jardim dos Animais, seria. É uma espécie de Central Park, que nem tem em Nova York, tem em Berlim, né? O corpo ficou desaparecido durante meses, né? E quando ele foi finalmente, enfim, apareceu, né, à tona num determinado momento, aí o enterro foi feito em junho e foi seguido por uma multidão, né? É uma coisa absolutamente trágica essa história do assassinato desses dois, da Rosa e do Karl Liebknecht, né? Daria pano para muitas mangas, mas vamos para frente, que eu quero falar das ideias, por favor, vamos para frente. Próximo. Então, eu vou falar rapidinho dos escritos políticos, eu coloquei aqui os mais importantes, gente, a obra é imensa, né? Então, tudo isso está traduzido nesses volumes da Unesp. O primeiro, eu sei que está muito ruim a imagem, mas é A Crise da Social-Democracia, onde ela, então, polemiza com o Bernstein, né, e contra o reformismo do Bernstein. O Bernstein, então, achava que era possível chegar ao socialismo através de reformas, reformas graduais. Um belo dia, a gente, então, chega, né, teremos o socialismo que virá, assim, meio que por um passe de mágica. A Rosa Luxemburgo, então, se contrapõe a isso, ela diz, não, o reformismo jamais nos levará ao socialismo, porque as classes dominantes, sempre que elas puderem, todas as conquistas da classe trabalhadora, elas serão tiradas no momento seguinte, né? Conquista porque teve uma força determinada num determinado momento, então consegue dar um passo adiante. Mas no momento seguinte, se as classes dominantes tiverem força novamente, todas aquelas conquistas serão perdidas. E a gente sente isso bem na nossa pele, né? Que a gente achava que a democracia era uma coisa adquirida para sempre no país, né, depois da ditadura militar, até termos o governo Bolsonaro e vermos que a coisa é bastante diferente. Bom, então, primeiro é a crise da social... não, então, tá ao contrário, desculpa, eu estava comentando esse aqui, reforma social e revolução. Depois vem questões de organização da social-democracia russa, que é um texto curtinho, que tem uma biógrafa dela que diz assim: se ela não tivesse escrito mais nada, só tivesse escrito isso, ela já teria ganhado seu lugar nas ideias políticas do século XX. Por quê? Porque é um texto de polêmica com Lênin, com a concepção de partido do Lênin, de um partido de revolucionários profissionais, centralizado, hierarquizado, em que a liderança está separada das massas, um partido que foi bolado num determinado momento para o Império Russo, onde não havia liberdades democráticas, era um agrupamento clandestino. A Rosa Luxemburgo, que está na Alemanha, onde o partido é legal, as pessoas podem se reunir, podem fazer greve, enfim, há liberdades democráticas, restritas, evidentemente, enfim, é o começo do século XX, então não é exatamente a mesma, por exemplo, não havia direito de voto das mulheres, por exemplo, né? Mas, então, ela diz, não, o partido que a Rosa defende, a ideia que ela defende, é um partido de massas que tem democracia interna, que não há essa separação entre uma liderança e as bases, né? Isso, assim, muito rapidamente. Depois vem greve de massas, partido e sindicato, que eu já comentei, que é lá de 1906, né, que é o texto, digamos assim, mais espontaneísta da Rosa Luxemburgo, né, o mais... enfim, que ela diz, bom, as organizações, elas se criam na luta, elas não são prévias à luta, porque foi a experiência dela na Revolução Russa. Mas não é que não havia nenhuma organização que sabe, tipo assim, o que é que vem antes, o ovo ou a galinha, né?
É uma coisa circular, né? Existe uma dialética entre espontaneidade e organização. Então, se vocês lerem esse texto, é um texto muito bom, esse Greve de Massa, Partido de Sindicatos, porque é um texto, assim, altamente dialético nesse sentido, de mostrar que não há não há algo prévio, é como se fosse, como eu disse, uma coisa circular. Então, por exemplo, não há uma separação entre greves políticas e greves econômicas, não é? Uma greve pode começar como política, se torna econômica, porque os trabalhadores vão fazer reivindicações econômicas, ou às vezes começa como uma greve econômica e logo desemboca numa greve política, ou seja, começa com reivindicações econômicas e aí logo em seguida vira alguma coisa tipo, vamos derrubar o czarismo. Então, essa sensibilidade que ela tem para fazer a análise da realidade, que é uma coisa muito cativante para nós até hoje. E depois a crise da social-democracia, que eu já comentei antes, aquele que ela fala, adota a palavra de ordem, socialismo ou barbárie, onde ela faz uma análise das causas que levaram à guerra, que eu acho, para mim, é um dos melhores dos textos que ela tem. Pode passar adiante, mas eu quero me deter agora um pouco sobre os escritos econômicos. Então, vocês têm aqui uma das pessoas que fez uma tese de doutorado sobre a Rosa Luxemburgo chama-se Rosa Gomes, e ela publicou esses pequenos textos do começo da vida política da Rosa, que ela publicou nesse jornal dos trabalhadores da Saxônia, Sächsische Arbeiterzeitung, né? E o nome de um dos textos é Fraude Capitalista, e aí ela usou esse como nome para o título do livro, né? E outros discos, são pequenos artigos da jovem Rosa, vamos dizer assim, né? Que está chegando a Berlim, ela já, né, se torna jornalista e escreve sobre a realidade econômica daquele momento, porque ela vinha, como eu falei, vinha da Suíça, muito bem aparelhada, né? Conhecia muito bem a obra do Marx. Bom, aí depois vem a Acumulação do Capital, como eu disse, né, que é a sua grande obra teórica, né, publicada em 1913, que, como resultado das aulas no partido, né. E depois, o livro é super criticado, recebe uma saraivada de críticas de todos os tipos, né. E uma das críticas era machista, tipo assim, o que essa mulherzinha se mete a criticar o Marx? Porque ela critica, ela não tem... A Rosa é marxista, ela adora a teoria do Marx, ela é marxista de carteirinha, mas para ela ser marxista não significa aceitar tudo que o Marx falou, ela tem uma independência de espírito, se ela acha que o Marx fez uma coisa que não está correta, que ela achava, no caso, na Acumulação do Capital, do livro 2, ela considera que o Marx, ela diz que ela se deparou com um problema na hora que ela quis expor aos alunos o livro 2, ela não conseguiu, ela viu que tinha um problema ali. E aí ela resolve, enfim, completar o Marx. Ela achava que o que ela estava fazendo era completando o Marx. O Marx, a obra dele era uma obra muito frutífera, porque abria caminhos para todo mundo, né? E é o que ela pretende. Aí, quando ela é muito criticada, ela escreve esse daqui, A Acumulação do Capital, ou O que os Epígonos fizeram da teoria marxista, uma anticrítica, que normalmente sempre é publicada, né? Publica-se A Acumulação do Capital e logo em seguida essa anticrítica. E na anticrítica, ela mesma considerava que era a melhor obra dela, porque aí ela consegue sintetizar as ideias dela de uma maneira muito mais clara, sem usar equações que ela usa na Acumulação do Capital. E de fato, é uma coisa muito melhor, assim, ela consegue sintetizar, né? Porque ela já tinha entendido onde é que ela queria chegar, né? E esse aqui é o manuscrito da Introdução à Economia Política. A Introdução à Economia Política, eu adoraria falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Eu estou traduzindo agora, estou fazendo uma nova tradução, e são as aulas dela na escola do partido, em que ela mostra todo o seu talento como professora. É muito impressionante esse livro, eu adoro esse livro, e vocês vão poder... vocês vão poder ler quando estiver pronto e tal, vai ser uma boa edição.
Então, mas o que eu queria comentar aqui, eu falei um pouco da política, agora da economia, mas, no caso, o que é importante é o seguinte, economia e política, elas se iluminam uma a outra na obra da Rosa Luxemburgo, como eu tinha falado antes, são dois grandes guarda-chuvas, e debaixo de cada um deles tem vários temas, né? Então, se iluminam uma a outra, ou seja, são uma totalidade, economia e política formam uma totalidade. Então, na obra econômica, mas que não é nunca uma obra estritamente econômica, ela, por exemplo, no caso da acumulação do capital, é fundamental o papel da violência política, da violência do Estado, né? Na aquisição de colônias, na submissão das colônias, né? Então, a Rosa, mas enfim, assim, falando de uma maneira muito sintética, na sua obra econômica, ela analisa o quê? O modo de produção capitalista com as suas contradições. Contradições entre os países, né? Uma desigualdade entre os países, desigualdade entre as classes, a exploração excessiva do trabalho e da natureza, é um sistema que é racista, enfim, que destrói a natureza, como eu falei, enfim, é uma coisa que tem que mudar. Então, ela considera que é necessário eliminar esse modo de produção que é totalmente disfuncional e ele tem que ser substituído por um outro tipo de sociedade, de formação social, que é o socialismo, né? Então, basicamente é isso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem na obra política, né, que também sempre leva em conta a realidade econômica, né, mas o que ela vai fazer? Ela vai tratar das lutas de classes, ela vai tratar das revoluções, do protagonismo das massas populares, né, e aqui o fundamental para ela o papel fundamental é a experiência dos trabalhadores. A experiência é a grande mestra dos trabalhadores, né? Eles aprendem com as suas próprias experiências, né? Então, é o que aparece, essa ideia básica é o que aparece na obra política que eu mencionei, né? Na polêmica com Lênin, na greve de massas, na crise da social-democracia, na Revolução Russa, a gente vê essas ideias, né? Então, desse conjunto de textos políticos, a gente pode extrair o que poderia ser chamado de uma filosofia política, né? Fora isso, como eu também já mencionei, tem a correspondência, fora isso, tem textos em que ela analisa obras literárias, ela era muito ligada na literatura russa, né? E desses textos, da correspondência, desses textos sobre literatura, dá para extrair o que a gente poderia chamar de uma filosofia de vida, né, que é uma coisa que surge, não como uma coisa refletida, que ela elabora teoricamente, não, mas é como resulta do seu modo espontâneo de ser, né, o que eu chamo de arte da vida, né. Bom, as ideias fundamentais políticas são a não separação entre o socialismo e democracia, né? O socialismo tem que ser democrático para ser socialismo, e a democracia tem que ser socialista para ser uma verdadeira democracia, né? Ou seja, para ela, liberdade e igualdade têm que andar juntas, né? E é por isso que ela, então, criticou a eliminação das liberdades democráticas na Revolução Russa pelos bolcheviques, né? E é por isso também que ela defendeu os conselhos de trabalhadores e soldados na Revolução Alemã. A verdadeira Revolução Socialista não significa trocar grupos no poder, tem um grupo dominando, a gente troca por outro, que é revolucionário, esse para ela não é revolução, né? Significa uma verdadeira revolução socialista, vai desembocar no autogoverno dos trabalhadores, né, daí os conselhos, né, e isso é o resultado de uma atividade autônoma das massas populares, né? Sem essa atividade autônoma, ou seja, não pode ter um partido substituindo as massas, não pode ter um partido de intelectuais brilhantes que pensa o que seria bom para as massas no lugar das massas, né? Isso ela não concorda de forma nenhuma, nunca concordou. Por isso ela era contra essa ideia de uma vanguarda iluminada, né? Como era a vanguarda bolchevique, né? A crítica do reformismo, que eu já falei, né? E agora, vamos ver rapidamente, eu vou agora andar rapidinho, pode ir mais para frente, para falar um pouco da teoria do imperialismo, que está justamente na acumulação do capital, né? O que tem de novidade? A gente tem que se pôr naquela... Gente, a gente tem que se pôr lá em 1900 e... Enfim, começo do século XX, que ela está pensando essas coisas, né? Era uma novidade na época, né?
A ideia de que o capitalismo é um sistema mundial que se desenvolveu desde as origens até o presente, às custas da expoliação da periferia, né? E a acumulação do capital, que é disso que ela trata no seu livro, é um processo violento, é feito com base na violência, não só no começo, aquilo que o Marx vai chamar de acumulação primitiva. A Rosa diz, não, a acumulação primitiva, ela dura até agora, até o presente, ela continua, esse processo violento de expoliação da periferia continua até hoje. Essa ideia é uma ideia que foi muito frutífera, né, aqui na América Latina. O David Harvey retomou isso e vai chamar de acumulação por expoliação. Ele menciona a Rosa Luxemburgo no livro dele, O Novo Imperialismo, que é de 2005. Ele volta a pôr essa ideia da Rosa em circulação, e essa ideia, de fato, circula na América Latina desde então, não é? A ideia de acumulação por expropriação, que vem lá da Rosa Luxemburgo, dessa ideia de que a acumulação primitiva, essa acumulação violenta do início do capitalismo, ela não é só do início, ela dura até o presente, ela continua até hoje. E aí, uma citação que eu tirei da Anticrítica, mas o capital, em sua necessidade de expansão mundial, entra em choque com formas sociais pré-capitalistas. Daí a violência, as guerras, as revoluções, em suma, as catástrofes, que são os elementos vitais do capitalismo, do princípio ao fim. Pode passar? Capitalismo é a fonte de todas as crises. E o que é importante aqui, esse aqui é o finzinho da acumulação do capital, é a conclusão. Vejam só. O capitalismo é a primeira forma econômica com força para propagar-se. Uma forma que tende a estender-se a todo o globo terrestre e a eliminar todas as outras formas econômicas, não tolerando nenhuma outra a seu lado. Mas ele é, ao mesmo tempo, a primeira forma econômica incapaz de subsistir sozinha, sem outras formas econômicas de que se alimentar. Tendo tendência a tornar-se uma forma mundial, ele sucumbe por sua incapacidade intrínseca de existir como forma mundial da produção. O capitalismo é, em si, uma contradição histórica viva. Eu queria comentar esse trechinho aqui. A primeira forma econômica incapaz de subsistir sozinha, sem outras formas de que se alimentar. Essa é a ideia central da parte histórica da acumulação do capital. A Rosa Luxemburgo, assim, muito rapidamente, ela vai mostrar que o capitalismo é um sistema em desequilíbrio. Ele, para continuar acumulando, ele não consegue continuar acumulando, ou seja, se desenvolver, né, se ficar só na metrópole. Ele só consegue se desenvolver se ele for justamente transformar as formas sociais, as formações sociais pré-capitalistas em formações não capitalistas, mas que sejam como é que uma palavra que está me faltando, mas que o capitalismo necessita daquilo que não é capitalista, justamente para poder transformá-lo em capitalista. Se o mundo todo, a ideia dela, no final, é que o mundo todo vai se tornando paulatinamente capitalista. Vão desaparecer todas as outras formações sociais que não são capitalistas, e com isso o capitalismo entrará em colapso, porque ele necessita intrinsecamente de explorar as terceiras pessoas, aquilo que está fora dele, né? É disso que ele vive, ele precisa viver disso. Uma pessoa que fez um trabalho excelente usando essa ideia é a Nancy Fraser, no último livro dela, que é o capitalismo canibal. O capitalismo vai canibalizando tudo aquilo que não é capitalista. Então, por exemplo, o trabalho do cuidado. Sem ele, o capitalismo não vive. Sem explorar as mulheres, o capitalismo não vive. Ao mesmo tempo, não as remunera adequadamente. Enfim, é toda uma história que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Vamos para frente, senão não vai dar tempo. Gente, eu quero ouvir vocês. Então, vem aqui justamente a Maria Mies, né, que escreveu esse livro, que foi traduzido pelas meninas do Sicórax, né, Patriarcado e Acumulação em Escala Mundial, em que ela diz: Rosa Luxemburgo não era feminista, mas sua análise foi crucial para entendermos por que as mulheres, como trabalhadoras domésticas não remuneradas,
As colônias e, finalmente, os recursos da natureza têm que ser explorados para o processo de acumulação contínua de capital. Esse processo está necessariamente baseado em violência, destrói definitivamente a subsistência das pessoas e da natureza. Então, as feministas alemãs, e encabeçadas pela Maria Mies, nos anos 70, 1970, na Alemanha, se inspiraram nessa teoria da acumulação da Rosa Luxemburgo, da necessidade que o capital tem para acumular, de explorar aquilo que está fora dele, né? Então, no caso, e aí não só as colônias, né? Mas as feministas perceberam que o trabalho doméstico, o trabalho não remunerado doméstico das mulheres era fundamental para a acumulação de capital, né? Então, é uma ideia frutífera do ponto de vista teórico, né? Pode passar para frente. O povo da mercadoria, né? Ela vai falar que a mercadoria capital, né? Esse daí é do livro da Introdução à Economia Política, né? Que daí é uma linguagem mais popular, né? Era para os alunos, né? Mas ela nunca barateia o assunto, isso que é interessante. E ela bota entre a palavra mercadoria entre aspas. Com a mercadoria capital, outras mercadorias ainda mais estranhas são levadas em massa de alguns países antigos para o mundo inteiro. Países antigos, no caso, a Europa, né? Meios de transporte modernos e extermínio total de populações nativas. Economia monetária e endividamento do campesinato. Riqueza e pobreza. Proletariado e exploração. Insegurança da existência e crises. Anarquia e revoluções. As economias nacionais, entre aspas, europeias, estendem seus tentáculos para todos os países e povos da Terra, para os estrangular na grande rede da exploração capitalista. Claro que ela fala das economias europeias, porque no seu tempo eram os países centrais, eram os países europeus. Hoje a gente poderia acrescentar as economias nacionais europeias e norte-americana. Provavelmente no futuro a gente vai falar chinesa. Enfim, é isso. Vão dominando a Terra inteira, o globo terrestre inteiro, e vem junto, então, o extermínio das populações nativas. A Rosa Luxemburgo tinha uma grande sensibilidade para essas formações sociais que ela vai chamar de pré-capitalistas. É muito impressionante a maneira como ela fala. Pode passar para frente. E aí, gente, rapidinho, eu não queria deixar de falar disso, porque é uma parte que eu ainda preciso explorar e tal. Só uma vida, a coisa da vida, do não burocrático, do espontâneo, né? Para ela é fundamental, isso faz parte da personalidade dela, e aí aparece nos textos. Então, aquilo, só uma vida fervilhante e sem entraves chega a 1000 formas novas, improvisações, mantém a força criadora, corrige ela mesma todos os seus erros. Então, a ideia é assim, tudo bem, ela pode ser que ela acredite em Papai Noel, seja poliana, mas o fato é que é isso que dá o brilho à obra dela, ou seja, contra a burocracia, contra aquilo que está morto, que está parado. Não, isso não. É a vida, ela acredita na força criadora da vida e que tudo isso se resolverá, né? Se as massas trabalhadoras puderem fazer as suas próprias experiências sem serem barradas, sabe? Mas aí que está, enfim, as coisas são complicadas, né? Eu concordo com ela, mas ao mesmo tempo lhe falta aquele lado realista, né? Que as classes dominantes, elas estão armadas, elas vão se defender, enfim. E aí tem, ó, aqui, eu nunca consegui encontrar essa citação na própria Rosa, e daí eu uso essa, Lachitza é uma das organizadoras da obra completa, em alemão, e ela tem uma belíssima biografia da Rosa, e ela cita esse trechinho da Rosa, que eu acho ótimo. O próprio marxismo é, por essência, o pensamento mais universal, mais fecundo, que dota o espírito de uma teoria vasta como um mundo, flexível, rica de cores e de nuances como a natureza, incitando a ação transbordante de vida, como a própria juventude. É isso que é central nela, né? Pode passar? Peraí, antes de passar, deixa eu só, volta lá, comentar essas flores aqui. Isso daqui foi o herbário, perdão. Ela fez um herbário que vai ser publicado agora, né, pela Fundação Rosa Luxemburgo, um herbário
maravilhoso, né? Onde ela mostra o seu talento como botânica. Ela tinha, quando ela foi para a universidade, ela se inscreveu em ciências naturais, né? Ela provavelmente teria se tornado botânica, zoóloga, se não tivesse encontrado o Léo Yogis, que a convenceu a ir para a ciência política. Pode ir para frente. E aqui é a arvorezinha que ela plantou no presídio de Wronke, antes daquele que eu mostrei para vocês, aquela fortaleza de Breslau, ela antes ficou nesse presídio, e ela tinha um jardinzinho que ela plantava, né? E aí tem essa carta que ela escreve, que eu acho maravilhosa. Já me dou por feliz de estar viva, a cada manhã inspeciono cuidadosamente os brotos em meus arbustos, visito todos os dias uma joaninha vermelha com 2 bolinhas pretas nas costas, que desde há uma semana mantenho viva num galho, apesar do vento e do frio. Protegida pelo calor de uma atadura de gaze, observo as nuvens sempre novas e mais belas e sinto que não sou em nada mais importante que essa joaninha e sou indescritivelmente feliz nesse sentimento de minha pequenez. Esse tipo de manifestação, quando ela fala da natureza, bom, eu desenhei uma joaninha aqui muito mal feita, né, muito grande, né, esse tipo de coisa abre espaço para se pensar, já escrevi bastante coisa sobre isso, mas enfim, eu sei que é um pouco anacrônico, né, mas enfim, que a Rosa Luxemburgo, se fosse nossa contemporânea, estivesse aqui hoje, ela seria uma ecossocialista, ela seria uma pessoa que estaria do lado dos que defendem a natureza contra o trator da modernização capitalista que passa por cima dos povos, das populações originárias, né? Ela não concordaria com isso de forma nenhuma. Pode passar? Estamos chegando ao fim. Então, para saber mais, aqui estão os livros, bom, esse aqui é o meu próprio livro, meu doutorado, tarará, que foi publicado pela Unesp, onde eu faço toda uma interpretação da obra de cabo a rabo, né? Este do meio, eu recomendo muito, gente, a Rosa Luxemburgo, ou O Preço da Liberdade, vocês podem baixar da Fundação Rosa Luxemburgo, eu já vou dar o link. Esse é o da Rosa Gomes, que é sobre a acumulação do capital, também está publicado, pode passar. Esse aqui, eu que organizei também, mas enfim, desculpa ficar falando das coisas que eu fiz, mas que esse daqui eu acho que ajuda bastante. Eu fiz para o pessoal do MST, para os cursos, é o que eu chamo meio brincando de apostila, que pega os trechos básicos dos textos básicos, e eu faço uma pequena introdução para cada um dos textos, tem um pouquinho de carta também, é uma coisa bem assim, sabe, de entrada, né, tipo, dá um panorama geral, né, e muito rápido, né. Este aqui, do professor de Buenos Aires, Hernán Alvinha, é muito legal, porque ele faz uma interpretação latino-americana da Rosa Luxemburgo, né, que é a partir do ponto de vista dos movimentos sociais latino-americanos, é muito legal. Este aqui eu adoro, é uma história em quadrinhos que eu recomendo muito, ela é muito boa, ela é totalmente fiel, né, ela usa toda a bibliografia correta e tal, chama Kate Evans, esqueci o nome agora da editora, mas enfim, vocês acham, é fácil de achar, e é muito linda essa história em quadrinhos, ela é muito boa, vale muito a pena. E esse é o da Diana, que saiu agora, Diana Assunção, Rosa Luxemburgo, A Águia da Revolução. É o último que saiu, que é uma leitura com a qual tem partes que eu não concordo, eu fiz um prefácio, ela me pediu, né, e eu mostrei as minhas divergências, né, ela tem uma leitura, ela é muito bolchevique, é muito leninista, né, e eu acho enfim, que isso é um problema, mas enfim, é uma polêmica que tem entre nós e tal, é válida, né. Pode passar para frente. Aqui são biografias, essa também está publicada em português pela Boitempo, Rosa Luxemburgo, esse Paul Fröhlich foi aluno dela na escola do partido. E essa biografia do John Peter Nettle, que é um inglês, é muito boa, muito completa, não está traduzida, tem em espanhol. Pode passar. Esse aqui da Louise Kautsky, a Louise Kautsky era amiga dela, mulher do Kautsky, foi a primeira a fazer um esboço biográfico da Rosa, é muito legal, mas não está traduzido.
E essa aqui, da Elsbieta Ettinger, está em português, é muito boa também, é um ponto de vista muito diferente das outras, não é uma coisa hagiográfica, laudatória da Rosa, muito pelo contrário. E aqui é o filme, né? Tem um filme que vocês conseguem pegar esse filme da Margarete von Trotta, a Bárbara Sucova, que faz o papel da Rosa, é belíssimo esse filme. E aqui a gata, que a Rosa tinha uma gata chamada Mimi, que sempre, enfim, então aparece bastante. E o filme é muito bom também, vale muito a pena. Para quem quer se aproximar da Rosa, vale a pena. Pode passar? E aqui são os livrinhos, os livrões, aliás, não são livrinhos, são os livrões que eu fiz para a Unesp, é o volume, que eu organizei, né? O volume Textos Escolhidos, da primeira, né, fase da vida, vamos dizer assim, né? O da segunda fase, 14, 19, esses aqui eu traduzi, e vai para frente, o último, que são as cartas, né? E aqui está, então, o site, né, da Rosa Luxemburgo. Vocês acessando o site, tem uma parte que é Rosa Luxemburgo, tem muitos textos novos traduzidos que não estão aqui nesses livros, e tem o livro, daquele historiador que eu falei, Schüttrumpf, o alemão, que vocês podem baixar, é gratuito, tem coisa que dá para baixar gratuitamente, é fácil, né? E essa matéria da Piauí, também acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que tem a ver com, enfim, sei lá, um corpo que foi descoberto, que lá no hospital, tipo hospital, que nem o Hospital das Clínicas seria, né? Lá em Berlim, e achavam que era o corpo da Rosa, e a celeuma que isso deu na época, uma loucura, enfim, tudo. Gente, me desculpem, vou calar a boca, agora vocês falam, pelo amor de Deus, não adianta, vocês mandam falar da Rosa, eu falei um milímetro do que eu poderia falar, então, mas desculpa, falei demais. E agora eu vou ouvir vocês, pode perguntar o que quiser, da vida privada, que eu quase não falei, eu adoro falar também da vida privada. É isto. Obrigada. Obrigado você, Isabel, pela excelente exposição. Eu acho, da minha parte, eu estou assim fascinado, né, pela exposição que você fez, mas também pelos textos que a gente vem lendo da Rosa, né? Era uma autora assim que eu havia lido pouca coisa, para ser sincero. Acho que no geral não é uma autora tão estudada como ela deveria ser, dado a produção que ela tem e a contribuição que ela trouxe, né? E esse grupo, justamente, ele tem essa função de buscar essas autoras, né, que no campo do marxismo e do próprio campo da esquerda, da luta revolucionária, acaba sendo ficado de lado ou até esquecido e se priorizando outros autores e outros militantes. Bom, como é da nossa organização aqui, Isabel, a gente deixa que a pessoa faça a inscrição e dirija a pergunta diretamente, né, a você. Eu não olhei aqui o chat ainda, mas vamos priorizar aqueles que quiserem fazer a pergunta direto a você. Então, aí, erga a mãozinha, e aí, por ordem, dirige a pergunta. Eu posso ver a pessoa quando ela está perguntando? Preferivelmente que sim. Então, Rosa Luxemburgo, temos a Jaqueline escrita. Jaqueline. Crota. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, professor Osmar, eu queria agradecer a delicadeza que o senhor tem conosco de expandir as possibilidades de conhecimento. Eu fico até muito emocionada, sabe, professor? Muito, muito emocionada. Eu queria saber, muito, mas é muito emocionada, muito mesmo. Eu queria saber da professora quais são os meios que eu encontro para me aprofundar, além das leituras, e sim, em grupos de professores, de mestres, como a senhora, para entender a Rosa Luxemburgo. Eu hoje me apaixonei pelo estudo do capitalismo, me apaixonei por mulher, me apaixonei por tudo. Estou hiper, mega emocionada. Meu nome é Jaqueline, eu sou assistente social,
eu moro em Belo Horizonte, atuo na Prefeitura de Belo Horizonte, no serviço da assistência, que tem tudo a ver com Rosa Luxemburgo, por essa questão do cuidado e da mulher. E aí, dizendo isso, eu quero dizer o seguinte, que o meu trabalho, o meu cotidiano de trabalho, ele é um cotidiano que diz da responsabilidade da mulher sobre tudo no país capitalista. Esse é o motivo pelo qual eu quero me aprofundar diante do amor que me surgiu agora de Rosa Luxemburgo. E eu queria pedir para a senhora, de forma individual, egoísta, não sei o quê, onde e como eu posso me aprofundar, além dos livros sobre Rosa Luxemburgo, que será a minha bandeira de luta. Professor, muito obrigada. O senhor abre espaços inimagináveis. Muito obrigada. Obrigado, É isso, Jaqueline. gente. Abraço. Tem a Maria Goretti também fez inscrição. Vamos passar essas duas, pode ser, Isabel? Pode, claro. Depois a gente faz um novo bloco. Uhum. Goretti. Então, primeiramente, parabenizar, né, dizer um privilégio a gente estar aqui, né, professora, lhe ouvindo. Você não falou nada, não falou mais, não, demais, não. A gente estava aqui, né, e acompanhando e bebendo desse mais de 30 anos, né, de estudos, de pesquisa. Então, é um privilégio nosso, né, ter essa oportunidade aqui de lhe ouvir. Acho até que é pouco tempo, sabe, para lhe ouvir. A gente poderia ouvir muito mais, quem sabe convidar para um outro momento, né? Quem sabe. Mas, assim, deu para perceber, né, na sua fala, e a gente vem percebendo também no estudo das outras mulheres, né, que as mulheres, elas são, vamos dizer assim, elas são praticamente o motor, né, da revolução, mas elas não aparecem muito, né? São poucas as mulheres que a gente ainda consegue ler, né? Que a gente consegue saber que existiu. Certamente, né? Junto com Rosa, com Clara Zetkin, com a própria Eleanor, né? Marx, que a gente leu alguma coisa. Haviam outras mulheres, talvez não tantas quanto os homens, envolvidas na luta, né? Mas certamente do ponto de não tantas do ponto de vista da produção, vamos dizer assim, do registro, né? Disso, das habilidades que Rosa tinha, que a Clara Zetkin tinha de fazer o discurso, de fazer, né, de ter o discurso, mas certamente outras mulheres estavam juntas aí, né? Então, nesses estudos que você fez, né, assim, contemporâneas de Rosa, que ela podia também contar ali, né, apesar de a maioria sempre no partido, e em alguns espaços serem homens, mas que outras mulheres, né, dialogavam também com Rosa, com Clara. Falar Rosa, porque é o que você está falando hoje, né? É o que você estudou, vamos deixar. Mas, assim, essas outras mulheres, por exemplo, dialogavam com ela, e outras você tem conhecimento que não são nem sequer, vamos dizer assim, divulgadas, né? Que ficaram apagadas na história. E a gente sabe que muitas mulheres participaram, né, dos movimentos revolucionários nesse período, né? Quer dizer, a gente sabe no entendimento de que a mulher não está fora do processo.
Posso responder, Osmar? Sim, sim, Isabel. Não, para não ir perdendo, né? Eu diria, respondendo primeiro para Maria Goretti, que acabam ficando aquelas que escreveram, sabia? As que não escreveram são apagadas, porque não tem registro, esse que é o problema. Então, se sabe, por exemplo, na Revolução Russa, em fevereiro, que foi o comecinho da Revolução Russa de 17, fevereiro foram as mulheres que saíram à frente, né? Foi uma manifestação de mulheres, né? Agora, quais que ficaram, você entendeu? Então, aí, esse tipo de coisa exige um trabalho de escavação, né? Seria assim, de pesquisa na imprensa da época, né? Porque daí deve ter, obviamente, registros, né? Poucos que sejam. A Rosa Luxemburgo, ela mesma, ela não se considerava feminista no sentido de feminista oficial, vamos dizer assim. A feminista oficial era a Clara Zetkin. Tanto que tem uma piada que é real, aparece no filme, né? O filme chama Rosa Luxemburgo, vocês encontram, é fácil, é legendado, tudo. Essa piada aparece no filme, que é assim, as duas tinham ido passear e estava vendo, foi um pouco antes da guerra, estavam vendo exercícios militares, estavam no Campo Nevado e tal, eles foram dar uma volta, tarará, porque elas iam almoçar junto com os companheiros de partido, Bebel e companhia Bela, né? E aí, quando elas chegam, eles falam assim, a gente estava com medo que vocês tivessem sido mortas e tal, porque eles sabiam dos exercícios militares. Aí a Rosa responde, e aí vocês poderiam pôr no nosso epitáfio, aqui jazem os 2 últimos homens da social-democracia alemã. Entendeu? Então, ela tinha essa coisa, e quando ela chegou lá no partido, os homens queriam que a Rosa fosse para o cercadinho feminista, vamos dizer assim, fosse para falar de assuntos de mulher, e a Rosa se recusou, ela falou, não é para isso que eu estou aqui. Né? E ela mesma considerava que ela não tinha grande conhecimento. Às vezes a Clara pedia, a Clara Zetkin, elas eram muito amigas, né? Bom, a ponto dela ter namorado o filho da Clara, né? Assim, né? Um filho 14 anos mais novo naquela época, né? Aí a Clara, às vezes pedia coisas para ela escrevia, ela ia nos congressos femininos também. O que a Rosa fez foi defender muito o voto das trabalhadoras, né? Ela tinha uma maneira, assim, ela via com olhos muito críticos o movimento feminista das mulheres burguesas, sabe? A luta por andar de bicicleta, por não usar espartilho, que eu acho uma besteira, porque tudo isso era importante, entendeu? Mas era muito aquela visão, assim, bem, não, a gente tem que lutar só pelas mulheres trabalhadoras, como se usar... Bom, as trabalhadoras provavelmente não usavam espartilho, não sei, né? A própria Rosa usava espartilho, aí tem um momento em que ela deixa de usar espartilho. Isso aparece na história em quadrinhos, né? Porque é uma história em quadrinhos bem feminista, né? Ela é legal por isso, porque é já de um olhar bem contemporâneo, em que as feministas estão interessadas em ver qual era o feminismo da Rosa Luxemburgo, né? Então, o feminismo dela, que tinha, obviamente, era uma mulher de uma extrema independência. Ela não se deixava abater por nenhum homem, ela brigava, e às vezes ela era muito ríspida, e usava uma linguagem muito masculina também, sabe? Porque às vezes uma linguagem meio, aqueles termos militarizados e tal, porque era a linguagem da época também, e também porque eu posso imaginar o que era conviver com aquele ambiente machista da sociedade imperial da época, e machista dentro do movimento dos trabalhadores, do movimento operário. Então, ela tem um artigo dela, que foi um dos artigos que está publicado nesse livro da Unesp, pelo direito de voto, acho que é esse, pelo direito de voto, que ela diz, que ela começa a dizer o seguinte: pois é, na teoria marxista, as mulheres que trabalham em casa, as donas de casa, o trabalho delas não é visto como trabalho produtivo, embora, sem o trabalho delas, o trabalhador não consiga reproduzir a sua força de trabalho, né? É visto como produtivo, por exemplo, ela dá como exemplo a dançarina do café concerto, né?
que vende as suas pernas e tal, daí ganha um salário em troca. Aquela que não ganha salário não é... E ela fala, isso é muito injusto, mas é o que a teoria diz. Então, ela, você entende? É interessante isso, porque ela já está percebendo os limites da teoria do Marx em relação ao trabalho das mulheres, coisa que as feministas foram perceber lá depois, muito mais tarde, né? Que o trabalho doméstico não pago é fundamental para a reprodução do capital, coisa que não aparece na teoria do Marx, né? E a Rosa é como se ela tivesse essa sensibilidade, ela percebe que tem alguma coisa errada ali, mas ela não desenvolve. Então, resumindo, é assim, eu acho que essas mulheres que ficaram na obscuridade, isso acho que é inevitável, assim como homens ficaram na obscuridade. Aqueles que não escrevem, que não deixam registro escrito, né, numa época passada, como que você vai saber, né? Não tem como, né? A não ser que alguém tenha anotado o que a pessoa falou, então, acho que seria. Mas, ó, ela tem diálogo com as amigas nas cartas, ela escreve muito, ela tem muitas amigas, e ela troca muitas ideias com elas, ela escreve cartas, dando conselhos, brigando, tem de tudo, reflexões e tal. Isso nas cartas aparece, né? Então, não sei se eu respondi, mas é um pouco por aí. A Jaqueline, que ela fala, bom, no caso aí, veja, a Jaqueline, é o seguinte, a própria Rosa não fala disso, né, não fala do trabalho do cuidado, né, não fala, isso é uma coisa contemporânea nossa, né, mas as feministas, justamente as feministas, elas percebem como é fecunda essa ideia que está na teoria do imperialismo da Rosa, no caso, na acumulação do capital, como é fecunda a ideia de que o capital, para acumular, precisa de domínios não capitalistas externos a ele. Né? Então, no caso do trabalho do cuidado, a mãe que amamenta, ela não ganha um salário para amamentar, ela faz aquilo porque por amor, ou porque precisa, a criança tem que sobreviver, ou por uma série de razões, mas ela não ganha um salário para isso, e ainda bem que não ganha, porque se tudo for trabalho assalariado, a gente não sai do capitalismo. Então, a luta das mulheres, num determinado momento que elas lutaram, que não deixa de ser justa, né? Para que as donas de casa ganhassem um salário, é uma coisa muito limitada, quer dizer, é importante que seja assim, mas temos que ir além disso, nós temos que lutar para que haja domínios da vida não contaminados pelas relações mercantis, pela relação de compra e venda. Por isso que o trabalho do cuidado acaba aparecendo como o germe da possibilidade, o germe de uma outra vida, de uma vida para além do capital. Então, é por isso que é importante. Então, no caso da Rosa, ela nunca pensou por aí, né? Nunca pensou que... Era assim, para ela, a desigualdade entre os homens e as mulheres, que era só, não aparecia essa questão de gênero, não fazia parte da reflexão daquela época, evidentemente, né? Então, transgênero, isso não existia, obviamente, né? Mas, como socialista que ela era, ela achava que no socialismo as desigualdades entre os homens e as mulheres se resolveriam. Ela estava equivocada, no socialismo não se resolve. O socialismo realmente existente, aquele que existiu na União Soviética, na Alemanha Oriental, que eu conheci um pouco mais, de fato, né, a vida das mulheres era facilitada em muitas coisas, por exemplo, creches, que é fundamental. A Rosa não tem nenhuma reflexão sobre isso, a Alexandra Kollontai tem, porque ela participou da Revolução Russa. Então, a Rosa não tem aquela coisa de pensar as questões femininas de um ponto de vista emancipador, ela não pensa nisso. Porque não é o campo de reflexão dela, né? Embora ela tenha simpatia por tudo isso, mas enfim, então ela não pensa no caso da Alemanha comunista, né, a RDA, tinha creches, as mulheres podiam todas ir para a universidade,
tinha uma série de facilidades ali, né? Havia uma tentativa de equalizar o trabalho entre mulheres e homens, né? Então, a coisa das creches, eu sei disso porque os meus amigos de lá, eles sempre dizem, pois é, naquela época as creches e tal, isso era fundamental. Esse era o lado, digamos, positivo da história. Aí o lado negativo qual que era? Era vidas vigiadas, não havia liberdade de imprensa, não havia, enfim, era isso, não havia liberdade de imprensa, nem liberdade política, era um partido, que era o partido que dominava, e ponto, e cala a boca, e as pessoas eram vigiadas pela polícia política, né? Então, não havia liberdades democráticas, tanto que quando cai o Muro de Berlim, antes da queda do Muro de Berlim, eu fui para a Alemanha quando ainda existia o muro, né? No dia 15 de janeiro, o dia do assassinato, havia grandes manifestações dos dois lados do muro, né, na Alemanha capitalista e na Alemanha comunista. Os da Alemanha comunista, as manifestações eram bem interessantes, porque as pessoas saíam à rua com cartazes em que estava essa frase da Rosa: liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente, que era contra aquele regime, que era um regime autoritário, né? E aí, enfim, as pessoas foram presas, era toda aquela coisa conhecida daquela época. Atualmente, as pessoas continuam fazendo essa comemoração no dia 15 de janeiro, daí a Alemanha reunificada, reúne bastante gente, dependendo do ano, mais gente, vão lá com cravos vermelhos, né, que é a flor da Revolução, e depositam naquele memorial que eu mostrei e tal, enfim, continua existindo isso. Mas, para responder a você, Jaqueline, eu diria, como se aprofundar sobre a Rosa, você vai ter acesso a esse PowerPoint que eu fiz, está tudo aí, né? Eu recomendaria, sinceramente, por exemplo, se vocês entrarem no site da Fundação Rosa Luxemburgo, tem umas aulas que eu dei 4 aulas, o Antônio deu uma aula excelente sobre a acumulação do capital, são aulas curtinhas, de 10, 12 minutos, em que a gente pega as coisas mais, assim, fundamentais, né? E aí tem vários materiais, várias coisas, enfim, eu acho que ali como entrada, eu acho que ajuda bastante, viu, Jaqueline? Tá? Tá certo. A gente tem a José Dalva aqui escrita, e acho que a gente poderia encerrar na pergunta dela, dado aqui o avançado da hora, o nosso combinado até as 20. Apesar de estar excelente a discussão, né? Assim, acho que contempla muito aquilo que a gente estava esperando. Deixa eu passar a palavra diretamente para José Dalva. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou Josadalva Faria, sou da cidade de Malhada, Bahia, lá no interior, na divisa de Minas com Bahia. Primeira cidade a receber as águas do Rio São Francisco por Minas. Nossa. Sou atuante dos movimentos sociais, do MST, e atualmente estou no mestrado em educação na cidade de Umas, pela UEG, e a minha pesquisa, professora Isabel, é sobre a atuação de mulheres dentro do quilombo de Tomé Nunes. E aí é justamente essa invisibilização de mulheres que nos deixa indignadas, né? Porque nós sabemos que dentro dos quilombos e dentro de diversas comunidades, dentro de diversos movimentos, somos nós que estamos à frente, somos nós que atuamos, e isso nos deixa muito entristecidas, né? E assistindo a aula com a senhora hoje, ouvi sobre Rosa Luxemburgo, e de tantas vezes que eu ouvi no próprio MST, o quão é gratificante estar aqui ouvindo, o quanto que esse espaço vem colaborar conosco, nós pesquisadoras femininas, negras, que pesquisamos as mulheres negras, né? E eu gostaria que a senhora nos indicasse algumas pesquisadoras feministas brasileiras, que possam estar indo também nesse caminho, né, que vão de encontro
ao próprio marxismo, a própria atuação das mulheres dentro do marxismo, a própria Rosa Luxemburgo, quais são as bibliografias que a senhora indica para que nós possamos potencializar nossas pesquisas, encerrar a pesquisa de mestrado, entrar no doutorado, nós precisamos ocupar esses espaços nossos, né? E agradecer o espaço, agradecer o professor Moai, agradecer a professora Isabel, que fala potente, que fala brilhante, e que fala que nos incentiva a estudar mais as mulheres e a atuação delas, gente. Muito obrigada pelo espaço. José Dalva, eu vou fazer propaganda da Fundação Rosa Luxemburgo. Sabe por quê? Porque tem uma linhagem na Fundação sobre feminismo negro. É uma linhagem de pesquisa. E são livros que você pode baixar gratuitamente. Tem uma das pessoas que trabalha na Fundação que trabalha nessa linha. Então, tem muito material ali, mas muitos livros você pode baixar. Eu acho que, e tem vídeos, eu acho que, porque a Fundação Rosa Luxemburgo, só para vocês entenderem, ela está ligada ao partido da Alemanha, que chama Die Linke, à esquerda, que é um partido, enfim, tem uma fundação, como todos os partidos aqui no Brasil, o PT tem uma fundação que é a Perseu Abramo, né? Aí recebe dinheiro público. Esse dinheiro, quando vem para os escritórios da fundação, ele é aplicado em formação política, né? Então, tem os parceiros da fundação que recebem verba X, Y, Z, né? E que fazem pesquisas e publicam livros e fazem vídeos, e, enfim, esse tipo de coisa. Então, tem uma linha de pesquisa nesse sentido. Eu recomendaria você olhar o site da Fundação, a partir do vídeo, desse PowerPoint, no final tem lá ou então você põe no Google, Fundação Rosa Luxemburgo, São Paulo, já vai aparecer. É um material enorme, nossa, puxa vida, é incrível. A Fundação Rosa Luxemburgo tem um papel bastante relevante na divulgação do pensamento da Rosa Luxemburgo, inclusive, aqui no Brasil e na América Latina, né? Então, eu responderia por aí, porque eu não sou especialista nisso, né? Então, sei lá, o que eu sei é meio de orelhada, aquilo que todo mundo conhece, as nossas pensadoras negras, né, que agora estão sendo recuperadas e tal. Mas eu acho que ali você tem inclusive porque a Fundação se preocupa com os quilombos também, tem trabalho também nesse sentido, né? Tem uma linha, por exemplo, também de estudo da questão ambiental, tem bastante material também, sabe? E eu acho que por ali você consegue encontrar um caminho, um material interessante, eu diria. Tá bom? É o que eu te responderia. Bom, pessoal, então, muito obrigada, professora. Obrigada a vocês pela gentileza, e que bom, então, que foi uma coisa produtiva, a gente pode continuar conversando, né? Sim, então, eu estava pensando aqui que talvez, a depender também da tua disponibilidade, e o grupo achar, porventura, que a gente possa programar, além dos textos que a gente está discutindo, talvez você retornar para discutir um texto em específico conosco, seria de grande valia. Mas aí eu faço contato com você, né, vejo com o grupo, para a gente ver uma outra data, que eu acho que assim foi muito boa a tua exposição, é uma autora que merece, de fato, que a gente estude mais, e é o propósito justamente do grupo, né? Estudar, de fato, essas autoras, e neste caso agora a gente está se debruçando sobre a Rosa. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, daqui 15 dias a gente volta a discutir o texto lá, que eu acho que é do direito ao voto, que foi selecionado, e depois um outro texto que a gente também selecionou, da Rosa Luxemburgo, e aí a gente pensar talvez uma outra data com a professora Isabel, a depender da agenda dela. Quero passar a palavra para você, professora Isabel, para fazer suas considerações finais a respeito do que você achar pertinente. Tá bom, obrigada, Osmar, obrigada, gente, foi bem legal. Então, tudo bem, eu topo, e aí, já que o interesse de vocês é sobre a questão das mulheres, né,
eu poderia falar a partir da Maria Miss, que eu acho excelente, acho que vale muito a pena, a maneira como ela recupera a Rosa Luxemburgo, né, no que tem a riqueza, e a própria Silvia Federici. A Silvia Federici não fala da Rosa Luxemburgo, mas ela fala da Maria Miss, então a Rosa Luxemburgo entra de contrabando via Maria Miss, né. E eu acho que tudo bem, eu posso. Eu fiz o prefácio, inclusive, para esse livro aí, um dos prefácios desse livro aí da Maria Miss, que as meninas me pediram, eu poderia retomar aquilo e indicar um texto da Rosa em Fala das Mulheres, para vocês lerem, que são textos curtinhos, né? E aí seria uma coisa muito produtiva, eu acho. Maravilha, então. Acho que pode ser, sim. Aí só fica para a gente definir a data. Pode ser? Que agora eu vou viajar, agora em agosto, teria que ser depois. Em setembro eu já tenho uma banca, talvez mais lá para frente, não sei o que vocês acham. Você pensa aí, Osmar, depois você me fala. Eu sou professor nasceu para dar aula. Não, fica combinado, então, da gente combinar uma data, tá bom? Pessoal, então acho que é isso, né, por hoje. Só agradecer à professora Isabel por essa excelente exposição, agradecer novamente por ela se colocar à disposição aqui do nosso grupo para aprofundar outro ponto do pensamento da Rosa. Eu acho que ninguém aqui vai ser contra, né? Então, já fica meio que acertado só para definir a data, tá bom? Pessoal, um abraço, professora Isabel. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, professora. Tchau, turma. Boa noite, obrigada, professora. Obrigada a vocês.